Pronto, bom dia, boa tarde, turma. Agora a gente vai começar o novo capítulo, capítulo 6, linguagem algébrica e regularidades. Em resumo, eu queria fazer a prova do final do semestre, do segundo bimestre, o capítulo 5 e o 6 e mais o que dá tempo a gente ver. Então vamos lá. Esse capítulo a gente vai ver expressões algébricas, né? O que é isso? É uma expressão matemática formada por números e letras, ou somente letras. Isso é uma expressão algébrica. Exemplos. As expressões algébricas podem ser usadas no cálculo de termo desconhecido, lá para encontrar o x, que a gente sempre usa. As expressões podem ser usadas para contar objetos desconhecidos. Eu tenho 3 coisas. Eu chamo essa coisa de x, ou de y, ou de z. Então eu tenho 3x. Certo? As expressões podem ser usadas na geometria também para calcular área e perímetro. Vocês lembram o que é área e perímetro? Eu vou usar esse caso desse trapézio que eu trouxe aqui e calcular o perímetro. O perímetro é a soma dos lados. Então, o que seria o perímetro? Perímetro do trapézio seria somar x mais 2x mais y. E aí, a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente, eu vou falar de soma e multiplicação, que quando a gente tem letras repetidas, a gente vai somar. Por exemplo, isso aqui é 1x, isso aqui é 1x, isso aqui é 2x. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4x mais 1y. Certo? As expressões algébricas já eram utilizadas nos capítulos anteriores de forma implícita, como as situações que a gente precisava descobrir um termo desconhecido e a gente chamava ele de x. Alguns exercícios chamavam ele de quadradinho. Então, assim, a gente vai continuar usando naquela mesma ideia. Professor, mas eu não entendi lá naquela época, eu não entendi como é que eu encontrava aquele quadradinho. Agora, a gente vai estudar basicamente só situações daquela e você vai conseguir entender. Vale ressaltar, isso aqui é importante, ó. Existe uma diferença bem grande entre expressão algébrica e equação. A expressão algébrica não traz um sinal de igualdade. Elas são apenas uma soma ou multiplicação de letras que podem ou não assumir valores numéricos. Volta aqui. Tá vendo que isso aqui não é igual a nada, certo? Isso aqui não é igual a nada. Ele não está igualado a nenhum número. Isso aqui é só uma expressão algébrica, certo? Vou botar aqui 3a mais b. Isso aqui é uma expressão algébrica. Se eu botar 3a mais b igual a 2a mais 1, isso aqui é uma equação. Expressão algébrica. E isso aqui é uma equação. Vamos lá. Nós ainda vamos continuar falando de expressão algébrica. Quando eu falei ali que elas podem ou não adquirir um valor, é porque pode acontecer uma situação bem simples. Eu tenho uma expressão, vou usar aquela 3a mais b, e aí a questão fala assim: se a é igual a 2 e b é igual a 1, calcule o valor numérico dessa expressão. Então, você vai pegar o a, substituir por 2, o b substituir por 1. Então, isso aqui vai ser igual a 7. Isso aqui não é uma equação. Esse aqui é o valor numérico de uma expressão quando esses termos assumem esses valores, certo? É uma expressão algébrica. Em expressões algébricas, as letras são chamadas de variáveis ou incógnitas. E essas variáveis podem ser substituídas por números. Esse tipo de situação aqui que eu listei. O valor numérico é o resultado dessa expressão quando os números são substituídos, certo? É o resultado que uma expressão numérica assume depois de substituir as variáveis por números e fazer as operações indicadas.
A gente fez uma multiplicação e uma soma. Aí, o que acontece? Aqui é a miudeza. Isso aqui é uma expressão algébrica. Aí, isso aqui é um termo algébrico e isso aqui é outro termo algébrico. Chamaremos de termo algébrico cada parcela de uma expressão algébrica. Cada termo algébrico é separado em duas partes. Uma parte numérica e uma parte numérica que chamamos de coeficiente e uma parte com letras que é chamada de parte literal. Vamos lá. Eu botei uma expressão aqui. 4b mais 5c mais 10xy. Expressão algébrica aqui é tu juntar a letra com o número e arrochar. Não importa muito. Aí, vamos lá. Qual é o primeiro termo algébrico? É esse, 4b. Qual é o coeficiente? A parte numérica é o 4. E qual é a parte literal? A parte literal é de letra, é o b. E aí, qual o termo algébrico 2? É esse aqui. 5c. Qual o coeficiente? O 5. Qual a parte literal? O c. Qual o termo algébrico 3? É 10xy. Qual é o coeficiente? É o 10. Qual é a parte literal? xy. São duas letras multiplicadas aqui, x vezes y. Aí aqui, suponha que o b é igual a 3, o c é igual a 2, x e y são igual a 1. Qual é o valor numérico dessa expressão? Aí a gente vem e substitui. 4 vezes b, só que o b é 3. 5 vezes c, só que o c é 2. 10 vezes xy, só que cada um é 1. Então, 1 vezes 1 continua 1. E você faz a soma. Beleza? Só um instante. Só um instante, só um instante. Fechou, tá tranquilo. Bora lá. Aqui eu vou falar de adição e multiplicação dos termos algébricos. Como eu dei um spoiler ali atrás, eu vou ler aqui e fazer alguns exemplinhos. Para adicionar dois termos algébricos, devemos primeiro verificar se possuem a mesma parte literal. Se eles não tiverem a mesma parte literal, não há o que fazer, você simplesmente soma. Se for uma situação de, como aconteceu bem aqui, ó. Cadê? Aqui. Se for uma situação em que eles não têm a mesma parte literal, por exemplo, esse monte de número aqui resultar em 4x e o y, ele tem a letra diferente. Então, ele fica aqui quietinho na dele, certo? Por exemplo, se eu tenho 3x mais y mais z menos 2x menos y. Aí, quando a gente for somar, o que é que vai acontecer? A gente considera os que têm a mesma parte e opera os números deles, os coeficientes, certo? Aí, vamos lá. Nessa situação aqui, o x só opera com x. Então, se eu tenho 3x menos 2x, eu fico só com 1x. Mais o y menos y dá 0. Mais z. Pronto, x mais z. Professor, eu somo x com z? Soma não, porque são letras diferentes. Então fica assim, quietinho. Certo? Ficou claro? Quando for para somar, soma o cara da letra só com quem tem a letra dele. Se fosse 3x mais 3a, ia ficar 3x mais 3a. Se fosse 3x mais 3x, ia ficar 6x, porque todo mundo é x. Certo? É como se eu tivesse... Vou exemplificar aqui. É como se tu fosse no mercadinho aí perto da tua casa, aí tu comprasse 3 pirulitos, mais 2 bombons, mais 3 refri. E depois tu fosse lá de novo. Aí isso aqui de manhã, num dia. No outro dia tu pega só um pirulito, tu pega 3 bombons e tu pega um refri. Quando tu vai somar, ver o que é que tu gastou gastou 4 pirulitos, tu comprou 4 pirulitos, tu comprou 5 bombons e tu comprou 4 refri. Tu vai somar os refri com os refri, os bombons com os bombons e os pirulitos com os pirulitos, certo? E aí, o que acontece no dia a dia? No dia a dia, o pirulito, ele assume um valor, que é o preço. O bombom assume outro valor, que é outro preço.
O refri assume outro valor, que é outro preço. E o que é que acontece? Você vai calcular o valor da expressão algébrica, certo? Porque o pirulito vale, sei lá, R$ 1. A balinha vale 10 centavos. E o refri vale 3, R$ 4. Então você vai substituir essas letras pelos preços. É o que é o mais próximo que eu consigo lembrar aqui de expressões algébricas, onde é que elas aparecem no nosso dia a dia. Eu vou deixar aqui esse exemplo. Pronto. Já mexemos com soma. Soma e subtração acontece da mesma coisa, porque, tipo, se eu fui no mercadinho, comprei 3 pirulitos e 2 refri num dia, e no outro dia eu fui devolver, eu devolvi 4 pirulitos, mas peguei mais um refri, certo? Eu tinha um pirulito em casa e devolvi 4. Então aqui eu fiquei com menos um pirulito, porque eu perdi um que eu tinha em casa, e 3 refri, certo? Para somar para somar é só isso. Você considera os caras da mesma letra e faz a operação. Se é para somar, soma. Se é para subtrair, subtrai. Agora, para multiplicar é mais fácil. Como sempre, multiplicar é sempre mais fácil. Para multiplicar dois termos algébricos, lembrem que termos algébricos é só uma parcelinha dessa, certo? Vou multiplicar 10x multiplicado por 2y, certo? Vou multiplicar. Como é que eu devo fazer? A gente deve multiplicar as partes literais, as letras, e multiplicar os coeficientes. Então, tu vai só jogar letra com letra e número com número. Então, vai ficar 2 vezes 10 vezes x vezes y. Isso aqui é 20xy. Aí, no determinado contexto, x e y adquirem valores. E aí você vai ter o valor da expressão algébrica. De novo, professor, o que acontece se for a mesma letra? 5x multiplicado por 2x. De novo, você multiplica 5 vezes 2 e multiplica x vezes x. Lembrando que 5 vezes 2 é 10 e x vezes x é x ao quadrado. Certo? Sem muitas dificuldades. Vamos aqui para os exemplos. Isso aqui é próxima aula só. Deixa eu dar uma conferida bem aqui no livro. Em qual página é exatamente que está esse assunto. Pronto. O valor de uma expressão algébrica está na página 135. E adição e multiplicação está na 137. A tarefa de casa vai ser provavelmente uma questão da página 139. Ou alguma questãozinha mais básica da página 134, ou ambas, né? Vamos lá, vamos ver até onde é que a gente vai. Deixa eu ver como é que eu tô de tempo. Opa, computador. Espera aí que eu fui de brado aqui. Deixa eu ver como é que eu tô de tempo. 3 minutos, vou fazer mais esses exemplos e a gente fala de equação na próxima aula. Efetuar as operações. Vamos lá. Como a gente já falou, a gente aqui, ó, o 4x e o 3x, tá todo mundo no x. E como tá somando, 4 mais 3, 7x. Esses caras aqui não tem letra em comum, então eles vão continuar do jeitinho que eles estão aqui. Multiplicação. Lembra como é que multiplica? Letra com letra, número com número. Só que veja que esse número aqui ele é negativo. O que acontece? Simples, você multiplica 3 vezes menos 2 e multiplica x vezes y. Isso aqui vai dar menos 6. O x vezes y fica xy. Beleza. Isso aqui a gente faz primeiro a multiplicação e depois a soma. Então, 3 vezes 4, 12. 12. Mn vezes P fica MNP. Mais 8MNP fica 20MNP. Eu acho esse assunto bem legal. Não sei como é que vocês vão ver aí, não sei como é que
Acho que minha explicação foi tranquila. Qualquer coisa vocês me perguntem. Eu vou estar no chat. O livro tem tudo que eu fiz aqui, tá no livro. Então não se acanhe em perguntar, não se acanhe em olhar o livro. No livro, se duvidar, tem até mais coisa do que eu falei aqui. Então é bom vocês darem uma olhadinha antes de fazer a tarefa. E é isso. Até a próxima aula. E espero que gostem desse novo assunto.